Olá, eu sou Priscila, professora de saúde coletiva da UNB Campus Ceilândia. Uma outra emoção natural e que expressamos desde criança e que estará presente ao longo da vida é a raiva. É uma das emoções mais perturbadoras para a nossa mente. Ela nos agita, é uma emoção quente. Ela pode se expressar de uma forma explosiva ou implosiva. Dessa forma explosiva, a raiva pode ser muito destrutiva para as pessoas que estão próximas e para as pessoas com as quais nos relacionamos, mas de uma forma mais vinculada, mais próxima e que foi o alvo dessa explosão. De uma forma mais implosiva, ela também é extremamente prejudicial ao nosso funcionamento fisiológico. Ela causa uma sobrecarga energética no nosso corpo. E mesmo na raiva implosiva, em geral, nós podemos segurar por um tempo, mas uma hora é que nem uma panela de pressão. Se a gente não deixa vazar o arzinho, é como se essa panela de pressão, a válvula tivesse entupida, o que acontece? Ela, uma hora, explode. Pode demorar, mas mais cedo ou mais tarde tem grandes chances de explodir e de uma forma muito desproporcional e mais destrutiva. Então a raiva, ela tem o seu papel, mas é a emoção que precisamos ficar mais atentos. Ela vem nos mostrar em que algo foi além dos nossos limites. Nós deixamos de colocar alguns pare. Nós deixamos de colocar alguns pontos finais. Nós deixamos de colocar limites de uma forma assertiva a um conjunto de situações. E nas relações, isso faz parte, especialmente nas relações mais próximas e que temos mais vínculos afetivos. Se a gente se expressa de uma forma com uma comunicação cooperativa, colocando limite, tem menos chance da raiva ganhar uma grande intensidade, se esses limites forem também respeitados por nós e pelos outros. Como também nos previne de relações abusivas. A raiva ela tem um papel muito importante para nos revelar os nãos que não foram ditos no seu tempo e na sua hora adequada. Então, nós não precisamos ter medo da raiva. Nós não precisamos nos punir de sentir raiva, mas precisamos aprender a lidar com ela. Quando a raiva é a emoção reconhecida e identificada que brotou em um determinado contexto, em uma determinada situação, esse não é o momento mais adequado de nos comunicarmos. Pode vir essa comunicação de uma forma muito mais intensa e com palavras que podem ser muito cortantes e ferir o outro. E especialmente como profissionais de saúde, nós precisamos ter muito cuidado com a comunicação. Essa é a forma mais sutil e refinada da inteligência humana, a habilidade da comunicação. Então podemos dizer os sims, dizer os nãos, mas saber o momento adequado. Dentro da grande família de emoções relacionadas à raiva, começa ali com um pequeno incômodo. Depois vai vindo uma exacerbação, vou ficando meio exasperado, argumentativo, às vezes vem uma amargura, vai vindo aquela sensação de vingança, até chegar assim numa fúria. Como também, de uma forma sutil, a raiva pode ser apresentada por meio da frustração. A raiva ela pode brotar a partir de algumas situações ou gatilhos disparadores, como planejei algo, me dediquei e não aconteceu como eu imaginava. Frustração. Expectativa, daquela expectativa, não aconteceu como planejado, veio a frustração. Algo ou alguém é um obstáculo no meu caminho, eu sinto como um obstáculo. A raiva pode brotar. Ou
eu me sinto invadida. A raiva também pode brotar. Há uma intromissão na minha vida. Há uma intromissão no meu processo de trabalho. Há uma fala que não foi convidada. A pessoa se manifesta e fala de mim, diretamente para mim, sobre algo que eu não perguntei. Isso pode brotar a raiva. Ou me sinto injustiçada, uma fala em que traz situações, revela ou abordam situações que não são verídicas, ou que aborda só parte, não fala o todo, não traz uma compreensão. Isso pode brotar a raiva. Então, um conjunto de situações em que a gente pode se sentir atingido, ofendido, em que a raiva pode se manifestar. A raiva também está ligada, muito associada à emoção do medo. A emoção do medo tem uma sabedoria que desde criança a gente já escuta, o medo se expressa como luta ou fuga. Então, na manifestação de luta, o medo pode ali se manifestar rapidamente. Eu ataco antes de ser atacada. Por sentir medo, manifesto a raiva. E dentro desse episódio da raiva, que é muito rápido, o corpo se aquece e em geral não se há uma consciência da intensidade do que se é falado e muitas vezes do que se é feito com o corpo, aí vem os atos de violência, uma descompensação física e emocional e mental, uma agitação mental acontece como um efeito da raiva. E que posteriormente tem a outra fase, depois do pico, trazendo a prática milenar chinesa dentro da técnica da acupuntura. O pico do Yang, ali tem uma transformação energética, eu vou para o Yin. E aí o corpo simplesmente desmorona, já para não explodir, o corpo simplesmente perde a força. E faz parte do mecanismo de autorregulação emocional do corpo. E aí a pessoa fica apática. É um efeito rebote da raiva, que pode acontecer, em cada pessoa se manifesta de um jeito. A pessoa fica apática, o corpo fica, a pessoa fica sem força física, sente uma fraqueza. Pode aí se manifestar a preguiça, que é o desencorajamento para uma ação e muita culpa e remorso pelo que foi feito, dito, enfim. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, estar muito vigilante com a raiva. Não negá-la, ela faz parte da vida, mas saber lidar com ela. A raiva está diretamente relacionada ao fígado e à vesícula biliar, que é o elemento madeira, cor azul e verde. Então, essas manifestações de raiva, desde a pequena irritação até a fúria, a frustração e a fúria, com muita intensidade ou devido à constância, isso pode repercutir no nosso corpo como enxaquecas, como dores musculares. Então, diretamente relacionada a tudo que o fígado e a vesícula vai regular. Então, a visão pode ficar mais, ter uma dificuldade até visual, mais turva. Então, especialmente a insônia é uma manifestação muito típica da raiva. Então, tudo que o fígado e a vesícula regulam também pode ter uma energia carregada por essa raiva e aí me trazer essa sintomatologia. Mas com destaque ao quê? Enxaquecas, insônia, cãibras e dores musculares, especialmente nos tendões. Então, queridos, e o antídoto principal da raiva é ampliar a compreensão sobre a situação, ter conhecimento dos meus limites, começar a expressar com o corpo, com a fala e com as minhas atitudes que limites são esses, respeitar os limites do outro e desenvolver uma maior compaixão também por aquelas pessoas que é a única forma que consegue se manifestar, que já é um hábito emocional,
é esse hábito explosivo. Então eu tenho que saber também o nível de proximidade que eu posso ter em cada relação, perceber isso, para respeitar também a minha habilidade emocional de lidar com o que o outro oferece nessa troca das relações.